porque agora nós vamos olhar para como fazer perguntas poderosas, que geram resultados profundos, entendeu? Então, assim, a gente falou de uma armadilha, que era fazer pergunta fechada. Então, óbvio, a estratégia número 1 é fazer perguntas abertas e perguntas simples. Se a sua pergunta tem um período com mais de 3 frases, o negócio não é simples. Né? Se você começa assim, então, a partir disso que você me disse hoje, e considerando que os eventos que você viveu com a sua mãe quando você era infância, mas que não correspondem ao que o seu irmão, por exemplo, viveu, você acredita que você poderia estar experimentando? Pelo amor de Deus, entendeu? Pode parar. A primeira estratégia para fazer perguntas poderosas é manter suas perguntas abertas, mas simples. Perguntas abertas vão permitir com que o cliente explore as emoções, vão permitir que o campo se revele de uma forma mais completa. Por quê? Porque o cliente vai poder explorar a emanação e a origem emocional daquilo que está sendo investigado. Por exemplo, um exemplo de uma pergunta aberta, poderosa, né? Diante de um movimento que aconteceu no campo, você vira para o cliente e fala assim, o que está surgindo para você aí nesse momento? Né? O que está surgindo em você a partir disso que você está observando aqui com esse movimento? Por exemplo. Entende? Olha a diferença. Né? Ou assim, você faz um movimento, né, e de repente pede para o cliente se perceber ali, você fala assim, o que esse movimento, o que esse campo está te mostrando agora? Às vezes ele fala, eu não sei, fala, e se você soubesse? Sabe? Você deixa isso aberto para ele de novo mergulhar ali naquele lugar. Isso é um tipo de pergunta que dá espaço para o cliente se conectar com o campo, entende? E as respostas geralmente trazem insights valiosos para o processo. Então, assim, pergunta aberta, pergunta simples, né? Quanto mais simples, é igual frase de cura. Quanto mais simples, mais cirúrgica e precisa ela é, né? E uma estratégia importante, porque assim, lembra, uma armadilha era você focar na historinha e não focar no campo. Então, uma estratégia importante é você pergunta para quem? Pergunta para o campo, não pergunta para o cliente. Entende? Perguntas que são voltadas para que o campo possa informar, não só para o cliente. Então, por exemplo, isso significa perguntar o que o campo está tentando mostrar aqui? Né? Ou qual que é a dinâmica que você sente que está em jogo ali agora? Entende? É o campo, você está se endereçando para o campo. E isso ajuda você a se afastar das histórias. Sabe? Da historinha que eu falei. Ajuda você a focar nas informações que o campo está te revelando. Isso muda o jogo, gente! Isso muda o jogo! Pratica isso que eu estou te falando. Você vai ver, isso vai mudar o jogo, você vai falar, nossa, como que isso é verdade? Né? Por exemplo, se o seu cliente está lá falando sobre um problema familiar, ao invés de focar no relato, aí minha mulher falou isso, você pode perguntar assim, ok, o que o campo quer mostrar, está mostrando sobre essa situação? O que você percebe, né, a partir desse lugar? Né? Muitas vezes o campo vai revelar algo completamente inesperado, assim, ou dá uma mudança de rumo, ou traz uma possibilidade de uma consciência que ele estava ali preso, né? Porque inclusive nos próprios julgamentos em relação ao problema, a como ele enxerga aquele problema. Né? E como ele enxerga a solução. Então, assim, o campo vai mostrar, quando você pergunta para o campo e não para o cliente, você dá essa possibilidade do que precisa ser revelado, e às vezes é inesperado, para que isso venha à tona. Né? E uma estratégia maravilhosa que faz com que você saia também dessas, né, dessa armadilha de viver, sabe, de focar só no racional, é você fazer perguntas baseadas no corpo e nas emoções. Baixa da cabeça, entende? Baixa aqui da cabeça.
Para a gente sair dessas armadilhas, né, de perguntas baseadas só na mente, só no racional, você tem que perguntar baseado no corpo e nas emoções, nas outras forças da alma, nas outras formas de expressão e percepção do mundo e do campo, certo? Então, essa é uma estratégia importante, que vai direcionar a atenção do cliente para o corpo e para as emoções. Porque é isso, a cabeça vai continuar insistindo em contar historinha, historinha, historinha. Muitas vezes o campo, muitas vezes não, todas as vezes é que a gente não percebe, né? Ele vai se manifestar também fisicamente e através das sensações, das emoções, desculpa, né? Sensação às vezes confunde com sensação física, não, é sensação emocional ou emoções, né? E assim, inclusive porque essa resposta aqui do corpo físico, apesar de você achar que o seu pensamento é uma coisa muito rápida, ele dessas 3 forças da alma é o mais devagarzinho, entendeu? O corpo é muito mais rápido nessa percepção visceral, entende? Da experiência. Ele é muito mais rápido. Até que a cabeça processe e gere uma imagem, isso aqui já aconteceu um monte de coisa antes que a cabeça entre em ação. E a gente acha que é o contrário, que a cabeça é muito mais rápida. Por isso você precisa aprender sobre a sua estrutura, sobre o seu funcionamento, para usar isso a seu favor na leitura de campo. E a gente faz isso, ó, a fundo, né, no método ECOS. Mas, enquanto isso, vou te dar aqui um exemplo prático para você entender. Pergunta poderosa que sai da cabeça e vai para o corpo e para a emoção. Então, você pergunta assim, onde você está sentindo isso no seu corpo? O que seu corpo está te dizendo sobre essa situação? Essas perguntas ajudam você a revelar coisas que não estão aparentes e que a cabeça não ia mostrar nunca, né? Que está além do racional, está além da compreensão racional, percebe? Então, agora sim, você entendendo isso, né, como é que você, concretamente isso, né? Eu tenho uma aluna que chama Renata. Eu sempre gosto de contar as histórias das minhas alunas, porque são casos muito concretos, né? E vira e volta, você às vezes pode, inclusive, ver elas aqui falando disso, né? Para que você possa, inclusive, tirar dúvidas, né? Então, assim, muitas alunas têm, mas ela tinha particularmente dificuldade de fazer pergunta certa. Então, assim, o que acontecia? Ela fazia constelação, aí, assim, era aquele negócio, a resposta do cliente deixava ela meio confusa, sabe? Era meio superficial. Por quê? Porque a pergunta não era boa. É aquilo, pergunta superficial gera resposta superficial. E aí ela não estava conseguindo acessar direito essas informações mais profundas do campo. Isso gerava um desgaste, um esforço e um resultado mais ou menos, entende? Então, assim, utilizando isso que eu estou te ensinando aqui, aprendendo a fazer pergunta aberta, voltada para o campo, baseada na emoção e na sensação, ela começou a ver uma mudança, né, um aprofundamento na qualidade das respostas, que faziam mais sentido e que de verdade mostravam para ela um caminho mais profundo, mais legal. As respostas dos clientes passaram a trazer, né, uma possibilidade de uma leitura mais profunda e insights mais profundos para eles também. E aí os movimentos sistêmicos dela ganharam força, ganharam profundidade e geraram, lógico, com isso, que o seu objetivo é qual? Gerar resultado mais impactante. E, né, é isso que ela fez. Então, ela começou justamente, né? Isso é uma chavinha que você vira para começar agora, isso que eu te ensinei. Concretamente, a gente utiliza isso também, é parte, é um aspecto, né, desse mapa que você aprende, isso que eu te ensinei hoje. Essas 3 estratégias. Né? Você começa a trazer transformações concretas com isso que eu te ensinei agora, né? Que é um movimento que você começa a levar essa consciência. E exatamente o que a Renata fez. Né? Então, assim, do jeito que ela fez, você também pode aprender essas perguntas poderosas, começando a fazer isso que eu já te falei. Hoje, entendeu? Para revelar as dinâmicas ocultas aí do campo. Perguntas poderosas igual a resultados profundos, né? Em oposição a perguntas superficiais e resultados rasos. Então, assim, perguntas poderosas te levam a resultados profundos. A fórmula é essa. Não tem por onde, né? E pensa aqui comigo agora. Vamos fazer nosso momento de reflexão. Como é que estão aí as suas perguntas? Para onde elas estão levando você na sua terapia? Como é que elas estão levando, para onde elas estão te levando nos seus movimentos sistêmicos? Para onde elas estão te levando nos resultados que você leva para o seu cliente, na clareza, na fluidez das suas sessões?
Fica atenta às próximas lives que eu vou fazer, que eu vou compartilhar mais estratégias práticas para te ajudar a crescer, para te ajudar a se destacar na sua prática, porque esse é o meu plano, essa é a minha missão. Formar uma comunidade de consteladores de resultado que levam a constelação para um outro nível de prática.